Cada vez mais, os vestibulares exigem essa competência. Estudaremos aqui os gráficos constituídos de linha num sistema cartesiano de eixos coordenados. A primeira exigência, ao deparar com um gráfico, é identificar exatamente o que representa o eixo horizontal e o eixo vertical, bem como as unidades de cada grandeza, quando são gráficos de grandeza físicas. A característica de um gráfico cartesiano é basicamente mostrar como uma grandeza varia em função de outra. Por exemplo, na figura 1, a posição y varia parabolicamente à medida que x vai crescendo. Na figura 2, a velocidade v de um campo varia de forma diretamente proporcional à passagem do tempo t. Existe gráfico como os exemplos acima, em que se constata uma variação organizada. É o que ocorre com o gráfico no campo da física, em vários aspectos da química e algumas áreas da biologia. Eis alguns exemplos. Gráficos A, B, C e D. No gráfico A, temos variação da posição de um corpo em função do tempo no movimento uniformemente variado. No gráfico B, temos a variação da temperatura de um corpo conforme a quantidade de calor fornecida. No gráfico C, temos variação do comprimento de um corpo com a variação da temperatura. No gráfico D, temos variação do volume de um gás com mudança de pressão. Mantendo a temperatura constante, o volume diminui à medida que a pressão aumenta. Chamamos mais uma vez a atenção para a importância da identificação correta das grandezas, representada em cada um dos eixos, bem como as respectivas unidades de medida. Os gráficos acima são aparentemente iguais. Representa, porém, dois movimentos distintos. O primeiro representa um movimento uniforme, com a posição S variando, no caso, crescendo linearmente com o tempo, ou seja, a velocidade é constante. No segundo gráfico, a grandeza que varia cresce linearmente com o tempo é a velocidade. E, portanto, o gráfico representa um movimento uniformemente variado. É a isso que nos referimos quando mencionamos a importância da identificação correta das grandezas representadas. Este foi um exemplo de interpretação do gráfico. Interpretar significa que o gráfico pode nos dar mais informações além daquelas exibidas à primeira vista. Vamos ver mais alguns exemplos da interpretação. Em primeiro lugar, nunca esquecer que, convencionalmente, o sentido dos gráficos é da esquerda para a direita, horizontal, e de baixo para cima, vertical. É óbvio que se o gráfico começar na origem O do sistema de coordenação, a situação inicial é nula. Em alguns casos isso é possível, em outros não. Por exemplo, um móvel pode sair do repouso velocidade inicial nula, mas nenhum corpo pode ter zero como comprimento inicial, e deve haver pelo um organismo na amostra para que a reprodução seja possível. Gráfico D. Outra informação interessante nos é dado pelo gráfico D. O nome dessa curva é hipérbole equilátera e ela jamais encosta-se a nenhum dos dois eixos, pois é impossível que o volume seja zero ou que a pressão seja zero. Gráfico E e F. Muitas vezes podemos calcular uma grandeza que não está no gráfico por alguma associação entre as grandezas presentes. No gráfico E, se escolhemos dois pontos quaisquer, se dividirmos a variação vertical ΔS pela variação horizontal ΔT, obteremos a velocidade, nesse caso, uma velocidade constante de 2 metros em segundo. O gráfico F pode nos fornecer ainda outra informação importante. Se escolhemos dois pontos na reta que retrata a variação da velocidade, a área delimitada pela própria reta, pelo eixo horizontal e pelos verticais que descem dos dois pontos. Neste caso, a área é um trapézio. Representa a distância percorrida por esse móvel neste intervalo de tempo. Assim sejamos. Assim, a distância percorrida pelo móvel entre 0 e 2 segundos é a área do trapézio. 2 mais 4 multiplicado por 2 dividido por 2
que dá igual a 6 metros.